Aula de gestão em análise de projetos. Nós vamos apresentar uma visão geral dos principais conceitos e as principais práticas em gestão de projetos da nossa disciplina. Vamos iniciar por essa definição, esse conceito de projeto. O que consiste em projeto? É um conceito formulado pelo PMI, que é uma entidade especializada, específica, sem fins lucrativos, que cuida das melhores práticas de gerenciamento de projeto, PMI. Segundo o PMI, o conceito de projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou um resultado único. Então, ele caracteriza o projeto como um esforço temporário visando um produto, um serviço ou um resultado único, específico, singular. Características comuns aos projetos. São empreendimentos independentes, possuem propósito e objetivos específicos, têm duração limitada, início, meio e fim, entregam um resultado único, mobilizam recursos próprios, financeiros e humanos, e tem uma administração e uma estrutura também própria, específica. Quem são os denominados stakeholders, as partes interessadas em um projeto? Dê uma olhadinha, as principais partes interessadas no projeto. O gerente do projeto, pessoa que vai conduzir o projeto, responsável pelo projeto. O cliente, aquele que contratou o projeto, a parte que vai se beneficiar do projeto. Os membros da equipe do projeto, que vão conduzir, realizar o projeto. A organização executora, a empresa em que o projeto está sendo executado. A organização onde o projeto vai ser executado, vai se beneficiar do projeto. E o patrocinador. O patrocinador normalmente é aquele diretor da organização que é responsável por mobilizar os recursos materiais, financeiros, humanos que o projeto vai demandar. A empresa que tem mais de um projeto, tem empresas que conduzem diversos projetos, elas organizam e estruturam esses projetos em programas. E os projetos, conforme a complexidade, ainda podem ser detalhados, divididos em subprojetos, para facilitar o seu gerenciamento. Quais são os fatores críticos em gerenciamento de projeto? Isso é resultado na análise de 63 publicações. Chegou-se à conclusão. Quais são os principais fatores críticos? Vamos repassar. Apoio da gerência superior, da gerência sênior, da alta administração. O projeto tem objetivos claros e realistas. Tem um planejamento firme e detalhado. Boa comunicação e feedback. Envolvimento do cliente em todas as etapas do projeto. Equipe qualificada. Gestão eficaz, gerente de projeto competente, boa base em projetos, recursos suficientes, liderança, tecnologia comprovada e familiar de gestão de projetos, um cronograma realista, riscos previamente identificados, a definição do patrocinador, o controle e monitoramento de todas as etapas do projeto, um orçamento adequado, realista. A cultura organizacional pode facilitar ou dificultar o gerenciamento do projeto. Bom desempenho de consultores externos, se forem utilizados. Planejamento para encerramento e revisão ao final do projeto. Previsão de treinamento. Seleção adequada e experiência com a metodologia que está sendo utilizada em gerenciamento de projeto. E a influência do ambiente. Ajuda, colabora ou dificulta. Identifica-se ainda como fatores críticos de sucesso, fatores relacionados ao tamanho do projeto, ao tamanho e à complexidade do projeto, tamanho da organização, o tipo da organização, a cultura da organização, a experiência prévia da organização em gerenciamento de projetos. São fatores críticos de sucesso. Dá uma olhadinha nesse slide, aí vocês têm, toda organização ela tem lá o nível denominado nível estratégico,
que é a cúpula, a direção da organização, é onde é formulado a visão, missão e as estratégias, os objetivos estratégicos da organização. E tem os níveis táticos operacionais. São as gerências de nível médio, os gerentes, coordenadores, supervisores, que são os níveis táticos operacionais. A cúpula da empresa, o nível estratégico, quando formula seus objetivos estratégicos, ele passa o seguinte, ele tem que operacionalizar suas estratégias. Para operacionalizar suas estratégias, ele tem dois caminhos. Ele pode descer pela esquerda, atuar sobre os processos da organização, ou atuar sobre os projetos da organização. Criar projetos. Iniciar um projeto associado a uma estratégia, a um programa, a um projeto estratégico da organização. Ele pode percorrer esses dois caminhos aí que vocês estão vendo. E esse slide ilustra esses dois caminhos. Então nós temos, na parte superior, para implementar uma estratégia, um objetivo estratégico da organização, ele pode iniciar um projeto. Como nós falamos, projeto é algo que tem começo, meio e fim. Aquele desenho ali ilustra isso. E aqui embaixo, ele pode e deve atuar sobre os processos da organização. E aí vocês têm nessa figurinha o que a gente chama de cadeia de valor da organização. É o conjunto que toda organização, é o conjunto das atividades que toda organização desenvolve. É a logística, é a parte de produção, é a parte de marketing, vendas, a parte de distribuição, atendimento a cliente, prestação de serviços. Qual a diferença entre projeto e processo? Processo aqui embaixo são recorrentes, permanentes, contínuos. É uma atividade sem fim. É o dia a dia da organização. Qual o objetivo dos processos? É produzir e entregar valor para os clientes. Entregar valor, entregar produtos e serviços para os seus clientes. Qual que é o objetivo, via de regra, dos projetos lá em cima? O projeto, como nós falamos, é temporário, tem começo, meio e fim. É aumentar a capacidade da organização em produzir valor. Essas duas vertentes, elas atuam em conjunto, elas se complementam. Uma produz valor, a outra aumenta a capacidade da organização em produzir valor. Um exemplo aqui, uma empresa que é a figurinha, vamos começar aqui pelo lado esquerdo, aqui, na parte de baixo. Esse é o ciclo de vida de um produto. Todo produto que uma empresa lança tem um ciclo de vida. Tem uma fase de introdução, crescimento, maturidade e declínio. A empresa quer lançar um novo produto, quer introduzir um novo produto no mercado. Então, ela vai fazer um projeto de desenvolvimento de produto. Ela vai analisar as fontes internas de informação, as fontes externas, analisar a necessidade do consumidor, pesquisar o mercado, fazer uma pesquisa junto aos seus clientes-alvos, e a partir daí, a partir desse conjunto de informações, a área de marketing, que conduz esse projeto, vai gerar o conceito do produto. E aí vai gerar, dentro do projeto, desse projeto, desenvolvimento de um novo produto, a partir do conceito, vai fazer o projeto preliminar, vai avaliar as melhorias necessárias no projeto, vai, ao final do projeto, vai produzir um protótipo do produto. Associado a esse protótipo tem o conceito do produto, tem quais são os processos produtivos e qual o pacote comercial desse produto, qual a embalagem, aqueles 4 P's. Qual a característica desse produto, qual que é a embalagem dele, como vai ser distribuído, qual que são os parceiros distribuidores, os pontos de venda, qual que é a campanha de promoção. Esse é um projeto de lançamento de um novo produto. Quando a gente fala em gestão de projetos, dá uma olhadinha nesse slide, aqui nós estamos falando em gestão contingencial de projeto. O que é abordagem contingencial de gestão de projeto? Via de regra, toda empresa tem um roteiro para gerenciamento de projetos. Existe um roteiro, dá uma olhadinha à esquerda, é o roadmap de gestão de projetos, roteiros. Só que cada projeto tem características próprias, singulares, são desafios próprios. Então, esses roteiros, eles têm que ser reavaliados a cada projeto,
para você garantir o sucesso desse projeto? Quais são as particularidades desse projeto? Aqui dá uma olhadinha nesse slide associado gestão contingencial de projeto. Então, cada tipo de projeto, ele vai ter indicadores, ele vai ter uma intensidade maior ou menor de inovação, maior ou menor necessidade de integração, maior ou menor necessidade de entregas imediatas e maior ou menor impacto. Em função das características do projeto, você vai avaliar que tipos de conhecimento você vai ter que mobilizar. Esses 18 itens que vocês veem na parte esquerda. O escopo, recursos humanos, prazo, custo, aquisição, risco, comunicação, qualidade. Então, que tipos de conhecimento você vai mobilizar para um projeto específico, com as características dele, em termos de inovação, integração, entrega e impacto? Qual que é a intensidade de cada um desses 4 fatores? Maior ou menor, você vai identificar que conhecimentos você vai ter que mobilizar. Outro ponto importante, tem organizações de grande porte que tem um conjunto de projetos, ou uma empresa específica de gerenciamento de projeto. Ela tem um conjunto de projetos, diferentes. Esses projetos, eles formam o que a gente chama de portfólio de projetos da organização. É o conjunto dos projetos que a organização está desenvolvendo simultaneamente. E aí, vocês veem ilustrado nessa figura os elos da gestão de portfólio. Então, a área estratégica da organização, a cúpula, a direção da organização, ela tem que definir, em termos de portfólio, quais são os critérios e as diretrizes estratégicas para os projetos. Selecionar quais são os projetos prioritários, quais são os recursos que vão ter que ser mobilizados para cada projeto prioritário. Como fazer o balanceamento e os ajustes entre projetos? Garantir a disponibilização efetiva desses recursos, executar, autorizar os projetos, cada um dos projetos que compõem o portfólio, e, a partir daí, receber feedbacks. O gerente de projetos, quais são as suas habilidades pessoais? O que se espera de um gerente de projetos? Dá uma olhadinha rapidamente, olha. E capacidade de mobilizar e construir equipes de trabalho, liderança, tomada de decisão, competência técnica, capacidade de planejamento e organização, espírito empreendedor, capacidade administrativa, suporte comercial, suporte gerencial, e capacidade de mobilizar recursos, de negociar recursos para o projeto, garantir esses recursos para o projeto. Aqui vocês têm a mesma visão, as competências do gerente de projeto, segundo o PMI, aquela organização internacional especializada em gestão de projetos. E eles agrupam as competências em 3 blocos: competências de conhecimento, competências de desempenho e competências de pessoal. Cada um desses blocos tem um conjunto de competências. Por exemplo, a competência de conhecimento. São 9 áreas de conhecimento. Desempenho, 9 áreas. E competência pessoal, são 6 áreas de conhecimento. A estrutura da equipe de gerenciamento de projetos. Aí tem variações de empresa para empresa, como é que ela estrutura sua equipe de gerenciamento de projetos. Um modelo denominado estrutura funcional, os projetos eles ficam de responsabilidade dos gerentes funcionais. Cada gerente funcional, cada gerente de área tem os seus projetos. Então é uma estrutura de projeto funcional. E existe uma coordenação que enxerga o conjunto dos projetos, né? Uma outra estrutura que a empresa pode adotar é a estrutura projetizada, grupo-tarefa. Ela tem um projeto, vai iniciar um projeto com começo, meio e fim, ela mobiliza uma equipe, estrutura uma equipe dedicada àquele projeto, designa o gerente do projeto e você vê nesse bloco azul, você tem o gerente de projetos com a sua equipe. É uma estrutura dedicada ao projeto.
E tem uma estrutura matricial. São pessoas de diferentes áreas funcionais. Dê uma olhadinha aqui na parte inferior. Você vai mobilizar membros, recursos, pessoas de diferentes áreas para atuar num projeto. Vai ser mobilizado para atuar naquele projeto. Aí tem nessa tabela você tem uma análise comparativa daquela matricial fraca, que é a funcional, e do lado direito a matricial forte. Quais as características do gerente? O gerente, por exemplo, no caso matricial fraca, ele é muito mais um coordenador do que um gerente. Na matricial forte, efetivamente, você tem a figura do gerente dedicado, tempo integral ao projeto. O enfoque, no caso matricial fraca ou funcional, o gerente ele divide as responsabilidades, a atenção dele entre o projeto e a responsabilidade funcional, o dia a dia dele. Ele não dá dedicação plena ao projeto. Na matricial forte, projeto, o gerente dedica tempo integral ao projeto. O poder do gerente é fraco à esquerda, na matricial fraca, e é pleno na matricial forte. Tudo bem? O tempo de dedicação é parcial na funcional e integral na matricial forte. Ok? Formas de contratação de projetos. O projeto ele pode ser contratado nessa modalidade, dá uma olhadinha na esquerda, empreitada global, ou turnkey, chave na mão. Eu executo um projeto de ponta a ponta, de cabo a rabo, e entrego a chave para o contratante. O contratante não tem preocupação nenhuma com a parte de projeto, engenharia, a parte técnica, com fornecedores, subfornecedores, subcontratados. Tudo isso é responsabilidade do contratante, do responsável pelo projeto, da equipe ou da empresa responsável pelo projeto. É denominado também EPC. O que é EPC? É a sigla de Engineering, Procurement, Construction Management. E tem essa modalidade da direita, que é empreitada global, mas em que o cliente não é um turnkey completo, ponta a ponta. O cliente continua se relacionando com a parte de especificação, a parte de engenharia de processo, com os fornecedores, com os subcontratados e com a empresa que coordena o projeto, que gerencia o projeto. Então tem duas modalidades. Na primeira, o cliente só enxerga o gerente de projeto, a empresa que está gerenciando o projeto, e no outro não. O cliente continua interagindo ou tendo relacionamento com os fornecedores e subcontratados. Os riscos de cada modalidade. No caso, por exemplo, do turnkey, dá uma olhadinha à direita, o risco para o contratante, o risco do contratante é baixo. O risco é todo da contratada. O preço para a contratante é alto. Você eleva o preço, porque o risco é baixo. E do outro lado lá, administração por custo, em que você contrata o projeto, mas você continua, o cliente que contratou o projeto continua envolvido nas especificações, continua sendo responsável também por custear os subcontratados, os fornecedores. Nesse caso, o risco dele é alto, porque ele continua envolvido em todos os processos do projeto, só que o preço tende a ser menor. Ele vai pagar efetivamente pelos recursos envolvidos, mais uma taxa de administração. Na seleção do fornecedor, uma empresa que vai contratar um projeto, quais são os critérios, os atributos que ele tem que avaliar? A qualidade,
do fornecedor do projeto, o preço, a confiabilidade, o histórico, a experiência, a tecnologia, a capacidade de gestão, o atendimento, a confiabilidade. Então, são critérios para você selecionar diferentes fornecedores de projetos. Pessoal, eu dei uma visão geral dos conceitos. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, encaminhem através do nosso fórum de dúvidas. Eu vou aguardar as dúvidas e as perguntas de vocês. Obrigado. Bem-vindos à nossa aula de matemática financeira. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre as modalidades de capitalização, a juro simples e a juro composto. Primeiro, vamos ver o conceito de taxa de juro. Dê uma olhadinha nesse slide. A taxa de juro é o coeficiente que vai determinar a remuneração de um capital por um período. A taxa de juro, ela está sempre referida a uma unidade de tempo. Mês, semestre, trimestre, ano. E ela pode ser representada na forma percentual ou na forma unitária. E essa notação I, só uma curiosidade, ela vem do inglês interest, taxa de juro em inglês. Aqui a representação da taxa de juro em percentual, 20% ao ano. Na forma unitária é 0,2 ao ano. Esse 0,2 é o 20 dividido por 100. 2% ao mês é 0,02 ao mês, ou 2 dividido por 100. Um outro conceito importante é, ao final de um período de capitalização, você tem um montante. A partir de um capital inicial, o montante. O que é o montante ao final de N períodos de aplicação de juros? É o capital inicial mais os juros desse período. Tipos de capitalização. Primeiro tipo, mais simples, é capitalização a juros simples. Nessa modalidade, o juro de cada período é calculado sempre em referência ao capital inicial. Um exemplo, vou pegar o exemplo aí. Qual o montante acumulado em 3 meses a uma taxa de 20% ao mês no regime de juros simples, a partir de um capital inicial de R$10.000? Então, R$10.000, você aplica no primeiro período, primeiro ano, gera um juro de 20%, R$2.000. Ao final do primeiro ano, você tem R$12.000. No segundo ano, você volta a calcular o juro de 20% em cima dos mesmos R$10.000, mais R$2.000. Você vai ter R$14.000. Ao final do terceiro ano, você vai ter R$16.000. A representação gráfica da capitalização a juros simples é uma reta, dá uma olhadinha. Esse é o exemplo aí, você parte de um capital inicial de R$1.000 a juros de 10% ao ano. Então, no primeiro ano ele vai ter 1.100, no segundo ano 1.200, no terceiro ano 1.300, no quarto ano 1.400. Então, é uma reta, reproduz uma reta. E essa reta, em termos aritméticos, corresponde a uma progressão aritmética. É uma progressão aritmética, que ela é uma série aritmética. Corresponde a 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400. Isso é uma progressão aritmética. Os juros vão se somando. A equação aplicável, dê uma olhadinha. O cálculo do juro de um período, N, a taxa I em cima do valor presente, é calculado através dessa equação que vocês estão vendo. E a partir dessa equação você pode, então, o valor futuro, o montante futuro, é o valor presente mais esses juros acumulados no período,
E se você quiser retornar e recalcular o valor presente, o valor presente aqui embaixo é o valor futuro dividido pelos juros acumulados. Tudo bem? Nomenclatura utilizada em capitalização. Capital inicial é aquele capital que você tem de início, seja no empréstimo, seja no investimento. Ele pode ser denominado capital inicial, pode ser denominado principal ou valor presente. E ao final do período, você tem o capital final, ou montante, denominado também montante, ou denominado valor futuro. Você tem essas nomenclaturas. Período, normalmente se trabalha com as letras T ou N, e juros I ou R. Regime de capitalização composto. Agora já é um segundo regime de capitalização. Os juros de um período, eles são incorporados ao capital para cálculo do período seguinte. Então, nesse caso, você, ao final de um período, você soma ao capital inicial o juro do período, e esse novo capital inicial é que vai ser utilizado para calcular o juro do período seguinte. Vamos ver um exemplo que facilita. Ó. A pessoa deposita R$1.000 em um banco a juros compostos de 10% ao ano. Qual que é o saldo ao final do quarto ano? Então, o capital inicial é R$1.000, o juro ao final do 10% ao ano, ao final do primeiro ano, ele vai ter R$1.100. Esse R$1.100 passa a ser o novo capital inicial dele. E aí você vai calcular 10%, não em cima de 1.000, mas em cima de 1.100. Vai produzir 1.210. E assim sucessivamente. Graficamente, qual que é a diferenciação da capitalização simples e composta? Capitalização simples, nós vimos lá atrás, é uma reta, é uma progressão aritmética. A capitalização composta, essa curva vermelha que vocês estão vendo, é uma exponencial, é uma progressão geométrica. É uma progressão geométrica, ela cresce geometricamente. Aqui embaixo você tem as equações da capitalização composta. Valor presente, dado o valor presente, como calcular o valor futuro. Há uma taxa de juro por um período T. Exemplo. Aqui nós temos o montante produzido. Qual o montante produzido em 3 meses a uma taxa de 20% ao mês, com capital inicial de R$10.000? E aí, é a forma como nós vimos. Ao final do primeiro ano, ele produz R$12.000. Esse R$12.000 passa a ser o capital inicial, você calcula novamente 20%, você vai ter 14.400. Ao final do terceiro ano, aplicando a equação 10.000 vezes 1 mais 0,2 elevado a 3, você tem 17.280. As equações aplicáveis. Ponto importante, taxa de juro. A taxa de juro tem dois conceitos diferentes. Ó. Taxa de juro efetiva ou real é aquela em que a unidade de referência do tempo coincide com a unidade de capitalização. Por exemplo, vamos pegar um exemplo para ficar claro. O que é uma taxa efetiva? 3% ao mês capitalizado mensalmente. Qual que é a taxa efetiva? 3%. 4% ao dia capitalizado diariamente. Taxa efetiva, 4%. A taxa nominal, ao contrário. Não há uma coincidência entre a unidade de referência do tempo com a capitalização. Exemplo, 12% ao ano capitalizado mensalmente. É 12% ao ano capitalizado mensalmente. Isso significa que a taxa efetiva é 1%. 1%. 24% ao semestre capitalizado mensalmente. A taxa efetiva é 4% ao mês. Tudo bem? Taxa efetiva, taxa nominal.
repetindo, taxa efetiva, então a unidade de tempo da taxa, a unidade de tempo da taxa que está sendo praticada, coincide com o tempo de capitalização. Então, 3% ao mês, capitalizado mensalmente, uma taxa efetiva de 3%. Taxa nominal. A unidade de tempo não coincide com o período de capitalização, 12% ao ano, capitalizado mensalmente. É uma taxa nominal, não é uma taxa efetiva. Cuidado. E aí, em função disso, dá uma olhadinha, tem dois conceitos importantes. Taxa de juro proporcional e taxa equivalente. São dois conceitos. O que é taxa proporcional? Duas ou mais taxas são proporcionais quando elas produzem o mesmo montante ao final de um período. Ao final de um período. Elas produzem o mesmo montante. Então, 12%, importante, a juros simples. Nós estamos falando em juros simples, hein? Então, taxas proporcionais, o conceito de taxa proporcional, ela está associado à capitalização simples, juros simples. Então, 12% ao ano. É a mesma coisa que 6% ao semestre, é a mesma coisa que 3% ao trimestre, é a mesma coisa que 1% ao mês. Vão produzir o mesmo resultado a partir do mesmo capital inicial, ao final de um período. Então, 12% ao ano é proporcional a 6% ao semestre, 3% ao trimestre, 1% ao mês. Taxa equivalente. Ela se aplica a juros compostos. O que é taxa equivalente? Duas ou mais taxas são equivalentes quando, ao serem aplicadas ao mesmo principal, durante um mesmo prazo, produz o mesmo montante. Então, por exemplo, o montante produzido por uma taxa I anual é equivalente a uma taxa mensal, capitalizada mensalmente, é equivalente a uma taxa trimestral, capitalizada a cada 4 meses, é equivalente a uma taxa diária, capitalizada diariamente, se esses números ID, IA, IT e M produzirem o mesmo montante. Então, eles são equivalentes. Eles teriam que produzir o mesmo montante para serem equivalentes. Então, taxa proporcional a juros simples. A taxa nominal tem uma taxa efetiva implícita, que é a taxa proporcional a juros simples. Então, por exemplo, o IA anual, um índice anual, capitalizado anualmente, por exemplo, 12% ao ano. Nosso IA, por exemplo, dá uma olhadinha aqui, o I anual é 1% ao mês. É 1% ao mês. Ele, para você avaliar quais são as taxas proporcionais a juros simples, ele equivale, o I anual de 12%, equivale a 2 vezes o I semestral, equivale a 4 vezes o I trimestral, equivale a 12 vezes o I mensal, a 360 vezes o I diário. Tudo bem? Então, 12% ao ano capitalizado mensalmente equivale a 1% ao mês. 24% ao ano capitalizado trimestralmente equivale a 6% ao trimestre. 24% ao ano capitalizado trimestralmente é o mesmo que falar 6% ao trimestre. Taxas equivalentes a juros compostos. Taxas equivalentes a juros compostos. É aquilo que nós acabamos de falar.
Um ID, uma taxa diária, capitalizada diariamente, é equivalente a uma taxa mensal, é equivalente a uma taxa trimestral, é equivalente a uma taxa semestral ou é uma taxa anual, se produzir o mesmo montante ao final do mesmo período. Então, duas taxas equivalentes, quando aplicada ao mesmo capital inicial, durante o mesmo período, tem que produzir o mesmo montante. Então, essas equações aí, é através dessa equação que eu vou descobrir qual que é, por exemplo, a partir do I diário, qual que é o I mensal equivalente, qual que é o I trimestral equivalente, qual que é o I semestral equivalente, qual que é o I anual equivalente, que produz o mesmo montante ao final do mesmo período. Repetindo, uma taxa é dita nominal quando o prazo de capitalização dos juros, ou seja, o período de formação e incorporação dos juros ao principal, não é o mesmo daquele definido na taxa de juro. Exemplo, seja a taxa nominal de juros de 36% ao ano, capitalizada mensalmente. Você vê, a taxa de juros é anual, 36% ao ano. A taxa, só que ela é capitalizada mensalmente. Os prazos não são coincidentes. O prazo de capitalização é de 1 mês. E o prazo a que se refere a taxa é anual, 12 meses. Então a taxa por período de capitalização é 36 dividido por 12, 3% ao mês. É a taxa proporcional ou linear. Tudo bem? Então, essa taxa, se a gente voltar a buscar qual que é a taxa equivalente, a taxa proporcional efetiva de 36 por ano, capitalizado mensalmente a juros compostos, a taxa efetiva é de 42,6% ao ano. Tudo bem? Vamos ver taxa efetiva versus taxa nominal. Um exemplo aqui de caderneta de poupança. Caderneta de poupança é 6% ao ano ou 0,5% ao mês. Quanto que é, de fato, a taxa praticada pela poupança? A gente sabe que é 0,5% ao mês. Se é 0,5%, mas ela é capitalizada mensalmente, quanto que ela produz efetivamente ao final de 12 meses? Dá uma olhadinha. Aplica-se a equação. 1,005 elevado a 12, ela em cima do capital inicial, ela vai produzir um capital ao final de 12 meses de 6,7% ao ano. Então, a taxa efetiva da poupança anual é 6,7% ao ano. Um dado interessante, essa afirmação que vocês têm aí embaixo, as três taxas. A taxa nominal, 6% ao ano, é nominal, hein? A taxa efetiva de 0,5% ao mês e a taxa efetiva anual de 6,17% são equivalentes. São equivalentes, é falar a mesma coisa, porque elas produzem o mesmo resultado, o mesmo montante ao final de qualquer período, de um mesmo período. Pessoal, obrigado pela apresentação. Nessa primeira aula, nós demos uma visão das formas de capitalização a juros simples, a juros compostos. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, encaminhe mensagem, encaminhe perguntas através do nosso fórum de dúvidas. Eu vou aguardar. Obrigado pela participação de todos.